te louvamos, te bendizemos, cremos na tua soberania, cremos na tua majestade e que o Senhor possa nos falar, Pai. Fala a tua igreja. Somos a tua igreja, Pai. Por isso, Senhor, queremos estar aqui para ouvir a tua voz, para ouvir a tua mensagem e sermos mensageiros daquilo que o Senhor tem para nos falar. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, revela mistérios, Pai, tira todo o cansaço, toda a preguiça, todo o sono, toda a falta de atenção, todo o estresse, toda a preocupação. Nós anulamos tudo, Pai, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos para enchermos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Estamos na página 61, a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, na sua origem, no grego, é eclésia. A palavra eclésia, alguns dizem que é chamado para fora, ou seja, chamado para a liberdade, chamado para sair da escravidão, chamado para sair do domínio do mundo, chamado para o reino de Deus. E a gente tem um entendimento contrário. Quando fala igreja, a gente é chamado para dentro do prédio, é chamado para congregar. E aí nós vamos ver isso na semana que vem na igreja local. Mas o conceito de igreja, o conceito de eclésia, ele surge no Novo Testamento, ele não tem no Velho Testamento. A palavra eclésia aparece pela primeira vez quando Jesus fala para Pedro, que sobre ti, o Senhor é pedra, e sobre ti fundamentarei a minha eclésia, a minha igreja. Então, aí você fica pensando, peraí, se não aparece em lugar nenhum na Bíblia, não aparece em todo o Velho Testamento, e aparece ali quando Jesus está conversando com Pedro, como é que todo mundo entendeu o que ele queria dizer? Como é que ele fala isso e todo mundo entende? Sem efetivamente uma dúvida. Porque ele usa essa palavra eclésia, e você vê que tem um termo na Bíblia que chama Eclesiastes. Eclesiastes era, assim, uma espécie de missionário do Império Romano. O que era um eclesiastes? Roma dominava um povo, dominava uma tribo, dominava uma nação. Aí ela pegava, e todos os países dominados, eles tinham assim como objetivo na vida, como no Brasil hoje, muita gente quer ser médico, que acha que médico fica rico. Todo cidadão dominado pelo Império Romano, ele tinha um sonho de ser um soldado americano, soldado romano, que era o melhor salário, era a melhor condição, tinha poder. E o Império Romano, ele não se limitava o seu exército a apenas romanos. Ele treinava os jovens para serem cadetes e entrarem para o exército romano. E como era um bom salário, era o sonho de consumo de todo mundo. E aí o conceito de eclesiaste era o conceito daqueles seletos que Roma escolhia, não apenas para serem soldados, mas para irem para Roma, para estudarem a cultura romana, estudarem o latim, estudarem as culturas, estudarem os ensinos, estudarem os conceitos, os hábitos, vamos dizer assim, a Carta Magna, a Constituição Romana, voltarem às suas tribos, voltarem aos seus povos e ensinarem os seus povos a seguirem aquela cultura. Então, assim, cada domínio, cada império, ele tem algumas estratégias. O Império Grego, ele tentou universalizar a língua. O Império Romano, ele tenta universalizar a cultura. E ele usa, inclusive, a conexão com os povos. Foi o império que mais construiu estradas para conectar com todos os povos. Então, assim, o camarada que era levado para Roma para estudar o Império Romano, para aprender a cultura romana, para aprender a língua deles, ele era tido como um eclesiaste. Ou seja, ele era uma pessoa, um missionário, escolhido por Roma, que iria lá estudar
iria trazer todo esse conhecimento de volta à sua tribo e implementar essa cultura naquele povo. E quando Jesus diz que Pedro ia ser a pedra da eclésia, ou seja, que ele iria fundamentar os ensinos de Jesus, ele estava dizendo exatamente isso. Você vai conhecer o reino de Deus, vai ser treinado no reino de Deus e vai manifestar o reino de Deus na terra como um missionário, como um enviado, como um eclesiaste. Então, sobre ti implantarei a minha eclésia. Então, para as pessoas que estavam ouvindo, não era um mistério aquilo que fazia todo sentido do mundo. Eles estavam diante do Filho de Deus, inclusive Pedro, nesse momento, fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles estavam diante do Filho de Deus, querendo implementar a sua eclésia, a sua igreja, a sua cultura, o seu reino na terra. Então, assim, a primeira hora, e por isso que é chamados para fora do domínio deste mundo, chamados para fora da escravidão das trevas, chamados para fora do pecado. Então, assim, é muito interessante isso, porque ele usa uma palavra que já era de conhecimento das pessoas, apesar de não aparecer em momento nenhum na Bíblia, mas na hora que ele usa, e ele cita a palavra eclésia, que é a igreja, as pessoas entenderam que ele estava ali implantando uma nova cultura, ele estava ali implantando um novo reino, ele estava ali, talvez no entendimento deles, trazendo um novo império. Então, assim, é muito curioso isso, e pouco se ensina sobre isso. A gente, por exemplo, eu nasci na Igreja Católica e eu nunca entendi essa questão dessa palavra eclésia, igreja, chamados para fora. Outra palavra que a gente confunde muito é a palavra santos, porque a gente, dentro da igreja, estuda que santos são as pessoas separadas, as pessoas ungidas, as pessoas beatificadas, as pessoas que operaram milagres, as pessoas que são reconhecidas pelo Papa e tudo mais, quando, na verdade, a palavra santo é a palavra separado. E separado são todos os que são chamados para o reino de Deus. Então, todo mundo que nasce de novo, todo mundo que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, é santo, é separado, é ungido, é escolhido para fazer parte do reino de Deus. Então, também a gente tem que se reeducar e entender alguns significados das palavras. E aí é lógico que talvez choque até alguns de origem católica, nós somos todos santos, somos todos separados. A própria palavra religião é religação, é reconexão com o Criador. Então, a religião não deve se basear em relacionamentos supernaturais ou sobrenaturais, ou conexões estranhas ou com o mundo invisível. Não, ela é uma reconexão com Deus. Então, tudo que é fora disso não é também uma religião, é uma seita, porque não é uma religação, é apenas uma conexão, e pode ser uma conexão das trevas. Então, assim, esses termos é importante a gente entender. E por que existe essa igreja? Por que Jesus chama Pedro? E pela primeira vez em toda a Bíblia aparece a palavra igreja. E as pessoas que estavam perto de Pedro entenderam exatamente o que queria dizer, porque ele estava falando de eclésia, de eclesiastes. Os seus discípulos seriam eclesiastes, seriam missionários, seriam pessoas que iriam manifestar o reino de Deus na terra através do conhecimento, do estudo e do aprimoramento junto à presença de Deus. Então, assim, quando a gente nasce de novo, a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe o novo nascimento, e aí a gente tem que passar por um processo de treinamento para entender a linguagem de Deus, para entender a cultura de Deus, para entender o propósito de Deus, para entender o que Deus quer da nossa vida, qual é o projeto dele, e aí a gente manifestar
essa cultura para o mundo, manifestar essa cultura para as pessoas, trazer esses ensinamentos para aqueles que ainda não o conhecem, para o império do reino de Deus, que era exatamente, para eles já estava claro aquilo. Quem era o eclesiástico era aquele que trazia a cultura do Império Romano para os povos não romanos. Então, Jesus fala, agora chegou a hora de você trazer a cultura do reino dos céus para o reino da terra. Então, isso não tinha dúvida. Tem uma passagem aqui que ele fala que a reunião dos que creram com aqueles que conheceram é a igreja de Cristo no sentido universal. Então, a igreja é onde vai congregar todos aqueles que têm a cultura do reino de Deus com aqueles que não têm. Então, é um ensinamento para que os povos sejam alcançados, para que as regiões sejam alcançadas. Por isso que os missionários são pessoas que vão a culturas não alcançadas para levar o conhecimento do evangelho. Eu conheci um missionário que, na verdade, a gente nem acredita muito como isso funciona, né? Hoje, com as redes sociais, o mundo está entrando, o mundo evangélico está entrando na janela 10x40, que é aqueles polígonos onde não tem muito cristianismo. O mundo tem 7, 8 bilhões de pessoas e tem aí 1/3 que nunca ouviu falar de Jesus. E é justamente nesse lugar da janela 10x40, que vai desde o Japão até o norte da África, e esses países, basicamente, nem 1% conhece a Jesus. Hoje, com a internet, esse pessoal tem um acesso a essas informações. Hoje eu conheço alguns missionários de internet, diz que assim, a pergunta que mais se faz é quem é Deus. Então, todo esse povo agora tem um acesso a essa informação, aqueles que já têm uma alfabetização. Mas eu conheci um missionário que ele era raiz. Ele estava casando e estava sendo enviado para a janela 10x40, para um lugar do norte da África, onde ainda tinha muito tribos selvagens e lugares em que o alfabeto nem sequer sabia. E ele estava contando qual era a estratégia deles. A estratégia deles é se aproximar de uma tribo hostil. Como eles não conhecem a língua, eles não têm como acessar essa tribo, eles montam uma tenda, cavam um poço e, a uns 500 metros da tribo e começam a morar ali. E ali eles ficam uma semana, vão à cidade buscar suprimentos, voltam para a tenda, para tentar fazer contato com a tribo. Diz que é uma situação bastante difícil, porque acorda com macumba na porta, acorda com feitiçaria na porta, e devagarzinho eles vão quebrando um pouco o gelo para se aproximar da tribo. A gente nem imagina isso, né? Um casal ali numa barraca, tentando se aproximar de uma tribo que ninguém sabe a língua, ninguém sabe nada. E aí, à medida que eles vão dando alguma possibilidade, porque eles vão com presentes, aquela coisa de que nem os bandeirantes, né? Vão com pente, espelho, aquela relação de presentes e tal, e eles começam a se relacionar com as pessoas da tribo. E à medida que eles vão se relacionando com as pessoas da tribo, olha só o que eles tinham que fazer. E isso assim é inimaginável, porque ele falou, olha, eu estou indo para uma viagem missionária, esse trabalho vai levar uns 10 anos, provavelmente meus filhos vão crescer na tribo para eu voltar para cá. Eu falei, mas como assim? Ele falou, os primeiros contatos a gente vai começar a tentar, ele estudou linguística, ele fez faculdade de linguística. Ele falou, nossos primeiros contatos nós vamos começar a tentar entender a língua deles. E aí nós temos que pegar a língua deles, que ninguém fala, transformar uma língua falada numa língua escrita. Então, nós vamos ter que criar uma língua escrita que não existe. Aí, depois que nós criarmos essa língua escrita, nós temos que alfabetizá-los. Nós temos que ensinar eles a ler a própria língua deles. E aí, depois que a gente aprendeu a língua deles, transformou essa língua numa língua escrita, nós começamos a traduzir a Bíblia.
E aí eles vão ter acesso à Bíblia traduzida. Ele falou, e esse trabalho leva uns 10 anos. Gente, a gente está no século XXI, a gente não imagina que isso foi feito por centenas e milhares de missionários que deram a vida por isso. Alguns morreram sem poder fazer nada. E esse casal, eles sabiam que iam ter pelo menos 2 filhos e que esses filhos, pelo menos até os 6, 7 anos, iam viver na tribo. Iam crescer na tribo. Porque eles estavam ali para levar... Isso é um eclesiástico, esse é um missionário de verdade. Levar a cultura do reino e evangelizar aquelas tribos. Então, quando a gente fala de igreja de Cristo, é um trabalho sobrenatural. Para a pessoa fazer isso, ela tem que ter um chamado, ela tem que ter uma vocação, ela tem que entender de linguística, ela tem que ser treinada no reino, ela tem que conhecer a palavra de Deus, porque ela vai traduzir a Bíblia. Então, assim, é um trabalho muito árduo. Hoje, o sistema é um pouco mais fácil. Lá onde minha filha está, eles trabalham com muitas tribos, algumas línguas ainda não alcançadas, mas em vez de fazer aquela língua escrita e traduzir a Bíblia, eles convertem pessoas das tribos e essas pessoas que falam aquela língua gravam a Bíblia falada. Então, hoje eles têm assim um aparelhinho solar, a pilha é luz solar, que fala a Bíblia. Eles têm mais de 200 línguas tribais ali onde eles moram, com essas gravações de textos bíblicos. Ou seja, o trabalho ficou um pouco mais fácil, mas também não deve ser tão fácil assim, deve ser bem trabalhoso. Mas eles, normalmente, quando chegam numa tribo nova, eles já sabem qual é a língua, já levam vários gravadores, e eles têm a política de primeiro levar o pão, o alimento, que as pessoas estão normalmente famintas. E depois eles dão mais um alimento, que é a palavra. Aí eles dão alguns gravadores para as pessoas ali, e aí elas passam ali, começar uma igreja, fazer um primeiro culto, e Deus faz milagres, então tudo isso ajuda. Mas isso é igreja, isso é propagar o evangelho, isso é levar o reino dos céus na terra. Esse é o conceito de eclésia, de eclesiaste, de missionário, de evangelismo. Aqui na apostila de vocês, eles dizem que os 24 anciões do Apocalipse, que adoravam e tinham as suas coroas, são os 12 patriarcas para representar a lei, o Velho Testamento, e os 12 apóstolos, que representaria a graça, o Novo Testamento. Na verdade, isso tudo é uma tese, não tem confirmação disso. Quem são esses 24 anciões, né? Eu, particularmente, pode até ser isso verdade, mas eu ficaria pensando o seguinte: quem viu esses 24 anciões foi João, na ilha de Patmos. E será que ele não se reconheceu como um dos 24, se é que fossem os 12 apóstolos? Ele teria tido uma visão dele mesmo, estendendo uma coroa para Deus. Pode até ser que ele não tenha se reconhecido. Por isso que eu acho muito difícil que sejam os 12 apóstolos. Porque eu acho que provavelmente ele iria se identificar nessa visão como um dos 24 que estaria ali adorando a Jesus. Mas, e se ele tivesse identificado, com certeza ele teria escrito algumas linhas. Mas pode ser, e como tudo isso é teoria, pode ser que ele não tenha se auto-identificado, porque talvez fosse corpo glorificado, porque talvez houvesse alguma mudança que a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, algumas teses jogam esses 24 anciões como sendo 12 patriarcas do Velho Testamento e 12 apóstolos do Novo Testamento. Tá? Para que, assim, falar dessa igreja universal, essa igreja de todos os tempos. Porque a igreja, ela teoricamente foi fundada no Novo Testamento. Então, ela começa o período após Cristo. E algumas pessoas dividem a história da criação em 3 dispensações. Você tem de Adão a Abraão,
que é a primeira dispensação da criação. Aí de Abrão a Jesus, que é o povo de Israel, você tem a segunda dispensação, onde eles têm o sacerdócio de Arão, onde a ação de Deus se dá através do sacerdócio de Arão. E de Adão a Abrão, o sacerdócio é de Melquisedeque, que é uma cristofobia, ou cristofania, uma figura de Cristo, porque Abrão dá o dízimo ao Melquisedeque, Abrão se curva a Melquisedeque, que é chamado rei de Salém. E, na verdade, na história não se tem conhecimento nem dessa cidade e nem desse rei. Então, muita gente entende que esse Melquisedeque seria um sacerdócio já de Cristo, antes do sacerdócio de Arão, que seria a segunda dispensação do reino de Israel. Então, imagina-se, matematicamente, que o mundo foi criado há 6.000 anos atrás, houve 2.000 anos de Adão a Abrão, nesse domínio do sacerdócio de Melquisedeque, mais 2.000 anos de Abrão a Jesus, nesse sacerdócio de Arão, que seria a época da lei, e depois implanta-se a igreja, e aí Jesus volta a ser o sacerdote, ou Melquisedeque volta a ser o sacerdote, que vai de Jesus até a volta de Jesus, antes do milênio, que seriam os últimos 1.000 anos, onde Jesus vai reinar na Terra. E que nós estamos aí num gráfico de calendário, no final da terceira dispensação, que seria o final do período da igreja. Agora, esse final, ele pode estar a 1 hora dele, como ele pode estar a 200 anos. Para Deus, esses números não são tão simples. Se eu pegar alguns calendários, né, porque aí os calendários também são bagunçados, mas o calendário judaico está em 5.780, alguma coisa assim, ou seja, falta 220 anos para os 6.000 anos. Então, é o que eu falei, esse final dos tempos pode ser um dia, como pode ser 200 anos, ninguém sabe disso. Eu só acho que a gente tem que viver como se todo dia, como se fosse o último, eu posso ser atropelado ali na esquina, mas todo dia implantando um propósito do reino de Deus na Terra para a minha geração e para as futuras gerações, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos e tataranetos. Porque se for 200 anos, vai mais 5, 6 gerações aí. Então, não existe ninguém que saiba essa data. Mas, assim, só dividir esse período dos 6.000 anos em 3 dispensações para entender o que é a igreja. A igreja é a terceira dispensação, que é a vinda de Jesus até a volta de Jesus. É o período que nós estamos vivendo, que é o período dos chamados para fora, o período da libertação da escravidão, o período de congregar, de conhecer Jesus, de ser salvo. A salvação. Como é que fica antes de Jesus? Porque nós que temos Jesus sabemos que aquele que confessa Jesus e aceita Jesus é salvo. E os que estão antes de Jesus? Os que estão antes de Jesus acreditavam na vinda do Messias. Então, eles são salvos por crer na vinda do Messias. E nós somos salvos porque cremos na vinda do Messias. Então, eles criam que ele viria e nós cremos que ele veio. Então, a salvação ela vai do antes para o depois. Então, ela abrange todas as dimensões. Deu para entender isso? Meio maluco, meio doido, mas é muito lindo, é muito rico, é muito perfeito, é muito maravilhoso as coisas que Deus faz, né? A igreja, né, ela é usada aqui na Bíblia como várias figuras, né? Como um edifício, as pedras de um edifício, as partes de uma construção, como lavoura, ela fala muito do plantar e colher, do semear e ceifar. Como o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça e nós somos o membro. Fala também da videira, enxertados na videira, que é a fonte de Jesus. Uma família de Deus, a igreja é uma grande família, nós somos irmãos em Cristo, nós temos ali que ter essa relação de amor ao próximo, um ao outro. Fala também de cidade de refúgio, lugar de conforto, lugar
Por exemplo, a igreja é muito qualificada e ela é responsável no mundo por ter criado os primeiros hospitais, por ter criado as primeiras escolas. Isso só surgiram depois que a igreja começou a existir. As primeiras universidades foram fundadas pela igreja. Então, assim, é uma cidade de refúgio, é uma cidade de ensino, é uma cidade de alimento, é uma cidade hospital, é uma cidade abrigo. Tá? A igreja é chamada do povo de Deus, povo escolhido, povo separado. É o templo, o Espírito Santo habita em nós somos agora o templo de Deus, a noiva de Cristo. Jesus virá buscar a sua noiva é a igreja de Deus. A sua noiva somos nós, são as pessoas que têm o Espírito Santo no coração. Deus não vai buscar templo, Deus não vai buscar prédio, Deus não vai buscar placa de igreja, Deus vem buscar o povo de Deus, a noiva de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo e também a igreja são chamados de rebanho, ovelhas de Jesus. Ele é o nosso grande pastor e nós somos as suas ovelhas. Amém? Então vamos lá. Então, como eu faço parte da história? Quando Jesus entra na minha vida, ele entra na minha história. E eu entro na história de Deus. Quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entro no reino de Deus, mas o reino de Deus também entra em mim. Eu nele, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Eu dentro dele e ele dentro de mim. Essa roupagem do reino dos céus sobre a minha vida e a minha vida dentro do reino dos céus deve agora dar uma nova dimensão total para a minha vida. Então eu passo a fazer parte da família de Deus. Então Deus passa a ser meu pai. E é interessante essa figura de pai, porque nós temos uma figura de pai um pouco distorcida relacionada ao nosso pai natural. E nosso pai natural é um pai falho. Por melhor que ele tenha sido, por mais dedicado que ele possa ter sido, ele é falho. Isso quando não é pior, ele é abusivo, violento, alcoólatra. E aí os traumas com relação ao pai natural são muito maiores e a gente acaba tendo uma dificuldade de entender esse Deus Pai, esse Deus protetor, esse Deus supridor, esse Deus que nos dá amparo em todas as dimensões, esse Deus que nos ama incondicionalmente. Então, a primeira coisa quando a gente se converte e descobre o reino de Deus, nós temos que desconstruir algumas imagens que a gente construiu na nossa vida, que acabam sendo distorcidas, para construir a imagem verdadeira e real de quem é Deus Pai. Você quer ver um exemplo? Jesus seria o filho legítimo de Deus e nós somos filhos adotivos de Deus, pela salvação. Mas o que é mais importante? Um filho sanguíneo ou um filho adotivo? Se você for conversar, cada um tem uma opinião. Tem gente que acha que filho adotivo pode dar trabalho. Mas quem tem filho sanguíneo vê que filho sanguíneo também dá trabalho. Ah, você pode pegar uma criança que a mãe era drogada e ela pode ser esquizofrênica. Como você não precisa pegar uma criança que a mãe era drogada e ser filho seu e ele ser esquizofrênico? O mundo não faz muita acepção disso. Esses tipos de problemas todo mundo tem, em todo lugar. Então, assim, não se trata de filho adotivo ou filho sanguíneo. Os problemas familiares e os problemas da vida, eles vão existir em todo lugar. Eu, por exemplo, tenho 6 filhos, 2 adotivos. Tenho 9 netos, 3 adotivos. E qual dá mais trabalho? Todos. Todos. Não tem filho perfeito. E eu, para mim, não sou um pai perfeito. Agora, o mais curioso é que quando Deus chama nós de filho adotivo,
Isso é interessante porque as pessoas às vezes têm filhos legítimos, chamados legítimos ou sanguíneos, consanguíneos, e esse filho ele é gerado naturalmente. E aí a gente vai cuidar dessa criança e vai proteger, e vai alimentar e vai conduzir da melhor forma possível. Só que como é um filho que nasceu naturalmente de nós, a gente meio que releva. Quando um filho é adotivo, você não teve ele, você escolheu ele. Você decidiu adotá-lo. E eu costumo dizer isso muito para os pais. Falo, olha, se o seu filho nunca foi adotado, você precisa adotar o seu filho sanguíneo. Porque ele tem que saber que você escolheu ele. Ele não é obra do acaso. Ele não veio num escape, numa relação não planejada. Ele não foi acidental. Se você ainda não escolheu o seu filho natural, você tem que escolher ele. Falar, filho, você é meu filho escolhido. Eu te adotei. Apesar de você nascer de uma relação natural, eu também te adoto. Porque essa adoção é uma ação voluntária de querer. Poxa, ele não é um jogador de futebol como eu sempre sonhei. Não importa, eu escolhi ele. Ele não é um gênio na escola e tira só nota 10. Não importa, eu escolhi. Essa relação de adoção é uma maluca, porque quando você olha Deus adotando a gente, Deus deve olhar para a gente e falar, nossa, que filho imbecil que eu vou pegar. Esse cara é limitado. Esse cara não consegue, quando fala do reino de Deus, ele não consegue entender nada. Quando eu falo das coisas do alto, parece mistérios para ele. Como é que eu vou enfiar na cabeça desse cidadão as coisas do reino? Então, assim, Deus escolhe a gente. E ele ama a gente. Nós temos que fazer a mesma coisa com os nossos filhos. E aí você começa a entender que o adotivo, ele é amado ao ponto de ser escolhido. Ele não é só algo que entrou na minha vida e eu tenho que conduzir. Eu tenho que simplesmente administrar isso. Porque para muita gente, inclusive para mim mesmo, muitas vezes, os filhos são apenas um processo administrativo. E a gente conduzi-los. Mas, na verdade, a gente tem que adotá-los. E aí começa a entender por que nós somos filhos adotivos do reino. E a diferença de um filho adotivo, de um filho bastardo. O que é um filho bastardo? Abrão teve filho com Agar, que era concubina, era a empregada, vamos dizer assim, da época. Porque Sara não engravidava, então ela deu a funcionária, a serva dela, para que Abrão pudesse ter um filho. Ismael, que nasceu do relacionamento de Abrão com Agar, ele é considerado filho bastardo, ele não é filho legítimo, ele é filho da empregada. E o filho legítimo veio a ser Isaac, que era o filho da promessa e o filho legítimo de Sara. O filho bastardo na Bíblia, ou aquele filho que nasceu fora do casamento, ele não é herdeiro. Ele não recebe as bênçãos do pai. Ele é considerado bastardo mesmo, ele é considerado excluído. E Deus não nos chamou de bastardo, ao contrário, ele nos adotou como filhos legítimos. Ele nos adotou para sermos herdeiros do reino de Deus, para recebermos toda a unção e todo o poder do Pai. Então, assim, é maluco isso. E isso é a igreja. E esses somos nós. Nós somos essa igreja, nós somos esses santos, nós somos essas pessoas. Nós fazemos parte dessa família de Deus. Então, Deus nos adota como filhos para que nós pertençamos ao reino de Deus e possamos habitar no castelo do rei. Se você pensar que o filho tem acesso ao castelo, sim. O filho tem acesso aos átrios, a cama do rei, a sala de TV, a geladeira. A sua funcionária dentro da sua casa, ela não tem livre acesso à geladeira. Ela não pega o pudim e come. Ou Danone. Ela não vai lá e deita na sua cama.
Ai dela se fizer isso, né? Mas o seu filho faz isso. Seu filho pode fazer isso. Seu filho pode sentar na sala da TV, botar o pé na mesa, ligar a TV e não fazer nada. Ela não pode. Então, a diferença de um servo para um filho é que nós temos acesso ao trono, acesso ao Pai, acesso ao castelo, acesso ao reino. E por isso que nós fomos adotados como filhos. Nós não somos bastardos, nós somos legítimos. Então, assim, isso é muito legal. E aí vem uma frase de Jesus muito importante. Que quando Adão pecou, Adão ficou com vergonha, Adão ficou com medo, Adão ficou inseguro, Adão ficou desprotegido e Adão ficou órfão. Naquele momento do pecado, o espírito humano foi morto. Ele não tinha mais conexão, ele perdeu a conexão, então ele ficou órfão. Quando Jesus vem e nós somos salvos e somos adotados, a frase mais forte de Jesus é: não vos deixarei órfãos. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, nós recebemos a adoção e agora nós temos o que Adão perdeu, nós temos uma identidade. Uma identidade para vencer o mundo, para ser chamado fora da vergonha, fora do medo, fora da incerteza, fora de tudo que Adão, quando pecou, sentiu. E agora nós somos chamados para ser resgatados, para voltar para o jardim. Amém? O Cristo, Jesus, que é o nosso mano velho, nosso irmão mais velho, ele usa uma figura dizendo que ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos as partes do corpo. E é interessante isso, porque ainda quando eu tinha 4 filhas, eu fazia questão de fazer uma relação de honra entre os 4 filhos muito peculiar. Não sei se era certo ou errado, mas eu acabava fazendo isso. Assim, entrava as 4, começava a brigar pela janela, eu falava, não, a mais velha senta na janela, a segunda senta na outra janela e os outros sentam no meio, ou senta na frente, ou senta aqui. Eu fazia questão de honrar a hierarquia, o mais velho e depois sucessivamente. Eu sou caçula, eu era o último, então nunca tive roupa nova, caçula sempre. Mas é interessante essa hierarquia porque ela coloca Jesus como nosso irmão mais velho e ela coloca Jesus como cabeça. Que ele é o cabeça do corpo, ele é aquele que dirige todo o corpo, ele é o pastor das ovelhas. Então, fazendo parte do corpo de Cristo, o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus se diminuiu como Deus para ser homem, para ser modelo para a nossa conduta. Então, assim, a gente tem que olhar para ele como um exemplo a ser seguido, como aquele a ser copiado, porque ele fez tudo isso justamente para nos conduzir, para ser o cabeça sobre as nossas vidas. Então, Jesus é o corpo, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Meu pai falava muito isso, né, que ele, como marido e pai, ele era o cabeça da casa, mas que minha mãe era o pescoço. Levava a cabeça para onde queria. Ele fazia ele olhar e ver e andar onde ela queria que ele fosse. E a gente brinca muito, né? Mas com tanto sargentão hoje em dia, a gente quase quer mais ou menos isso. Então, mas assim, não nesse sentido, Jesus realmente é o cabeça, Jesus é realmente aquele que conduz as nossas vidas. Na quarta passada, eu estava falando de assim, você chamar Jesus quando você está em desespero para te ajudar. Quando, na verdade, a gente teria que, antes de fazer as besteiras, estar com Jesus, né? Até citei a figura do cara estar com Jesus na hora do desespero, fala, Jesus, senta aqui do meu lado, eu estou dirigindo, e pede para ele sentar do lado para ajudar a conduzir o carro.
Aí Jesus fala, não, tá errado. Como assim tá errado? Quem deveria dirigir o carro sou eu, você deveria estar do lado. E aí a gente, tá bom, Jesus, então dirige a minha vida, né? Então toma o volante na tua mão. Aí Jesus pega o volante e fala, mas Jesus, aquele caminho era melhor. Fala, não, ou você deixa eu dirigir ou você faz seu caminho. Então, a gente tem essa dificuldade enorme dessa relação com o cabeça, dessa relação com Jesus como aquele que conduz as nossas vidas. E à medida que a gente aprende a deixar ele conduzir, a gente começa a diminuir um pouco as nossas besteiras, né? Fazer menos besteiras. E aí a gente consegue, como igreja, se fazer como Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo são. Eles começam a ter unidades. Porque se todos nós somos dirigidos por Jesus, eu não vou para a direita e o outro vai para a esquerda, todo mundo vai para a mesma direção, porque o líder é o mesmo. Porque quem está dirigindo é o mesmo. Então a família vai ser conduzida na mesma direção. Isso é muito importante. Todo o corpo cresce em Cristo. Alguém está aí com o livrinho? Eu queria que lesse Efésios 4,16, está no começo da página 63. A unidade dos crentes em Cristo é um corpo que, ajustado e consolidado também pelos ministérios, produz o seu próprio aumento. Isso. Então, esse ajuste, essa posição de seguir a Jesus, deixar Jesus agir, é exatamente o que a gente tem que fazer. Eu conheci um profeta, e ele era um profeta muito usado por Deus. E uma ocasião, numa reunião, ele começou a chorar compulsivamente, e aí, depois a gente tinha uma certa intimidade, eu falei, o que houve, né? Ele falou, não, acontece o seguinte, quando eu comecei a exercer o ministério profético, Jesus falava para mim e eu falava para as pessoas. Então, assim, era muito assertivo e era muito preciso, porque era Jesus conduzindo as profecias. Com o tempo, eu comecei a andar do lado de Jesus. Já não era mais Jesus na frente, era eu do lado dele. Eu comecei a achar que eu também podia fazer alguma coisa por minha conta e risco. E ele falou, mas o pior foi que depois de um tempo, eu passei na frente de Jesus. E eu comecei a profetizar, e aí eu terminava a profecia e falava, Jesus, vê se cumpre isso aí, hein? E ele confessando essa natureza humana dele como profeta, e ele falou assim, e nessa noite, Jesus falou ao meu coração que eu tinha feito isso. Estava na hora de eu voltar às origens, de eu voltar a andar atrás dele. Deixar ele fazer, e eu só segui-lo. E eu achei muito interessante, porque realmente o ser humano, ele tem um problema sério de natureza humana, e às vezes a gente começa bem, mas vai se enganando no processo. Outro dia eu vi um pregador falando, e ele falou assim, olha, eu queria contar uma história, mas eu fico com medo, porque quando a gente vai contar uma experiência, um fato, às vezes aquilo empolga e você começa a exagerar no fato. E aquele fato, como as pessoas respondem favorável àquela história, aquele milagre e tal, você começa a crescer o milagre. Você começa a dar mais ênfase àquele fato. E chega uma hora que aquilo já é uma mentira. De tão grande que ficou aquele milagre, porque você foi aumentando, porque as pessoas respondiam com uma expectativa cada vez maior. Aí ele falou assim, vou contar uma história, aconteceu uns 15 anos atrás, eu confesso que às vezes eu não tenho muita precisão dos fatos, mas eu peço a Deus que não permita que eu distorça alguma linha, porque pode ser que pela empolgação eu conte um pouco mais de exagero do que aconteceu. Isso também é um discernimento, porque isso pode acontecer com todos nós. Isso pode acontecer, e eu já vi até grandes pregadores, depois de muitos anos, confessarem que tinham fugido da rota bastante, por causa dessas... São pequenas ciladas que vão crescendo e, no fim, viram uma fantasia. E aí a gente ouve o cara contar a fantasia, fica, nossa, Deus fez isso e tal, e aí a próxima é mais fantasiosa ainda. Então, assim,
é importante a gente estar enxertado no corpo, que Jesus ir à frente, não nós irmos à frente, deixar que sempre Ele que dirija e não nós o que achamos que é. Isso é importante, a gente estar sempre com esse pé no freio, porque a nossa mente, a nossa vaidade, a nossa projeção pessoal, ela é muito enganosa. O coração do homem é enganoso. E por último, ele faz uma relação do Deus Pai, o Deus Filho, e por último ele usa o Espírito Santo como cidade de refúgio. Cidade de refúgio, lembra que eu falei, é o lugar do aprendizado, é o lugar eu diria, como é o Espírito Santo, eu diria dos frutos, que é a cura, a libertação, o crescimento, o alimento. A pessoa, quando ela participava de por exemplo, um homicídio involuntário, ela tinha que se refugiar nessa cidade para ser restaurada. Então, ela tinha uma porção de razões de ser na existência da Bíblia, mas aqui, nesse caso, ele está dizendo que é mais um abrigo, que é mais um lugar para você ser moldado, para você ser trabalhado, para você ser aperfeiçoado. É mais uma escola, é mais um hospital de cura, é mais um lugar onde você... Igreja, a gente fala muito isso, igreja é um hospital. O próprio Jesus falou, eu não vim para os sãos, né? Porque os sãos não precisam de nada. Eu vim para os doentes, eu vim para curar os enfermos. Uma escola, a gente precisa de uma escola para aprender, nós não nascemos sabendo, nós precisamos estudar. Então, a igreja é essa cidade de refúgio, esse lugar de crescimento. E isso se traduz no Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que é a igreja verdadeira. Todos aqueles que têm Jesus no coração, ou que aceitaram Jesus, têm o Espírito Santo no coração. Tá? E aí a igreja, como cidade de refúgio, é o lugar de conserto, é o lugar de arrumar a casa. Por exemplo, eu acabei de contar a história desse profeta que desvirtuou do caminho, e aí é nessa cidade de refúgio que ele ajusta o caminho novamente, que ele conserta o caminho novamente, ele volta aos princípios, volta às origens. Se a gente olhar a igreja na história, nos 2000 anos, a gente vê como que ela se perde. Não só a igreja romana na Idade Média, que se perverteu completamente. Hoje você pega a Revolução de Lutero de 500 anos atrás, como hoje precisaria de uma nova revolução, porque a igreja também se perdeu novamente. Então, assim, nós temos que estar sempre alerta para voltar às origens, sempre alerta para voltar aos princípios, porque as instituições que crescem muito, elas também começam a entrar numa neura de contenção, de manutenção, de segurança, que começa também a criar um Velho Testamento. Você começa a criar leis que ficam legalistas e perdem a essência, perdem a origem. Então, isso assim, é muito importante, a gente está sempre nessa cidade de refúgio, está sempre sendo reconstruído, está sempre resgatando o que foi perdido. Domingo, o Kelson falou sobre perdão, né? Quantas vezes, às vezes, a gente vai deixando coisas bobas, né, consumirem a gente por falta de perdão, por falta de arrependimento, ou por vaidade, ou por orgulho, coisas que vão tirando da gente aquela sensibilidade de deixar as coisas fluírem corretamente. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Então vamos lá. A igreja também é, e a gente tem que entender isso, um lugar de proteção. Até nas guerras, às vezes as pessoas fogem para uma igreja para evitar serem bombardeados e tudo mais. Apesar que nós estamos vivendo um tempo que o pessoal já não está mais nem respeitando as igrejas, estão botando fogo, né? Mas ela deve, os templos, né? Mas ela deve ser um lugar de proteção, ela deve ser um lugar de abrigo. Então, assim, cidade de refúgio, eu imagino, por exemplo, a igreja da China, ela é a igreja subterrânea. Ela é a igreja que se reúne nas cavernas, ela é a igreja que protege os seus filhos nesse refúgio, nesse lugar onde eles possam
ser protegidos de governos maus, de situações. Então, a igreja é aquela situação da adúltera, né? Que pela lei deveria ser apedrejada, e aí Jesus pega aqueles que iriam apedrejá-la, que seria o correto pela lei, e coloca eles numa saia justa, dizendo que se ninguém tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz que ele escrevia na areia, né? E ninguém sabe o que ele escrevia na areia. Já ouvi uma interpretação que eu achei interessante. Diz que ele olhava para um e escrevia o pecado daquele um. Aí aquele um largava a pedra. Olhava para outro e escrevia o pecado daquele outro. Aí um a um foi largando as pedras, porque aquilo que ele escrevia... Olha que legal, né? Eu não sei se isso é fantasia ou não, mas se ele fazia isso, olha como Deus é bom, né? Ele fazia isso na areia. A primeira onda que viesse seria apagado. Não iria ter testemunha, não iria ter prova, não iria ter nenhuma linha escrita sobre aquilo. Porque aquilo foi apenas uma demonstração de que ele tinha autoridade, mas que ele não exerceria essa autoridade para o mal, mas para o perdão, para a reconciliação, para o amor. Tanto é que a prostituta, depois que todo mundo sai, ela fala, e o senhor? Tipo assim, você não vai me apedrejar? Ele fala, não. Só que ele fala uma coisa legal. Ele não fala assim, não, tudo bem, fica numa boa, não tem problema o que você fez, não. Ele não fala isso. Ele fala assim, vá e não peques mais. E é interessante quando ele diz vá, então é uma ordenança. Mas essa mulher desobedeceu a ordenança de Jesus. Ela cumpriu a segunda, não peques mais. Mas a primeira ela não cumpriu, ela passou a ser uma discípula. Ela passou a seguir Jesus. Ela passou a viver ao lado de Jesus. Porque Jesus deu uma ordem para ela, e eu não sei se ela já, naquele momento, Deus usou um discernimento do Espírito no coração dessa mulher, que provavelmente ela pensou assim, se eu for, eu não vou conseguir cumprir o segundo pedido dele. Porque longe dele, eu vou pecar de novo. Agora, para ir e não pecar mais, eu tenho que ir atrás dele. Eu tenho que ir junto com ele. Eu tenho que estar ao lado dele. Então, ela, teoricamente, desobedeceu a primeira ordenança para cumprir a segunda, que era mais importante que a primeira. Então, assim, como igreja, lógico que nós temos que receber os pecadores. Lógico que nós somos inclusivos. Lógico que nós amamos as pessoas. Mas nós também não convivemos com o pecado. Nós corrigimos o pecado. O pecado é um processo de restauração. É um processo de transformação. Ele tem que ser abandonado. Então, amar aos que chegam é parte da igreja. Só para vocês terem ideia, eu vou usar um exemplo aqui, meio polêmico, depois vocês podem questionar o Kelson sobre essa teologia. Quando a Bíblia fala assim, se você vê um irmão pecando, o que você deve fazer? Vai lá e conta para o Kelson? Ou põe na rádio peão? Fala para todo mundo? Não, a Bíblia fala, vai lá junto do irmão e repreende-o. Para quê? Só para dizer que você é melhor que ele, puxar a orelha dele? Não. O propósito de você ir lá falar com o irmão, e só com o irmão, não falar com ninguém, não fofocar com ninguém, não disseminar o boato, mas diretamente com aquele, para que ele se arrependa e volte. Então, assim, o único propósito de você ir lá chamar a atenção do irmão é para que gere no coração dele o sentimento de que ele cometeu um erro, ele se arrependa, peça perdão e volte a reconciliar. Se ele não aceitar essa questão, se ele não fizer nada,
Aí a Bíblia diz para você levar uma testemunha, para que haja uma testemunha e ele possa se constranger, se arrepender e ser resgatado. O propósito continua sendo o resgate. Nenhum dos momentos o propósito é jogar ele nos abutres. O propósito é o resgate. Se mesmo assim ele não aceitar, pois vocês conferem isso na Bíblia se eu estou falando a verdade. A Bíblia diz assim: considere-o como um ímpio. Ou seja, ele não é mais irmão. Mas, vamos à igreja hoje. Como é que a igreja trata o ímpio? Chegou na igreja um irmão. Aí o pastor fez um apelo e ele vai lá na frente aceitar Jesus. Esse é o ímpio. Chegou na igreja. Nós, quando recebemos o ímpio na igreja, estendemos tapete vermelho. Recebemos de braços abertos. Então, o que Jesus está falando? Na última instância, ame-o. Uau! Considere-o como ímpio e trate-o como você trata os ímpios que entram na igreja. Ame-o. Mas não é para expulsar da igreja? Não é para fazer um anúncio público que essa pessoa é persona não grata no nosso meio? Que essa pessoa nem pode mais passar nos seguranças da portaria? Não. A Bíblia, como é que a gente trata o ímpio? É a maneira que nós temos que tratar ele. Se a gente trata o ímpio com um tapete vermelho, com boas-vindas, com Jesus te ama, e quando ele aceita Jesus, a igreja inteira bate palma e diz que é a festa dos céus, é assim que a gente tem que tratar. Deu um nó na cabeça de todo mundo, né? Mas eu gosto disso, porque até hoje eu não me entendo direito e eu sei que Deus entende. Amém, gente? Então, assim, a igreja é o lugar, é o abrigo, é o lugar de conforto. Então, quando fala em Deus Pai, a palavra Pai a gente não entende muito, porque Deus é muito mais que um pai. Deus é pai, mãe, ele é super protetor, ele é um Deus imensurável. Então, a gente tem que entender essa relação, buscar Deus para... Se estamos em aflição, Deus é o colo, Deus é a proteção, Deus é aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos supre. Jesus é o nosso irmão, é aquele parceiro, aquele que divide o jugo com a gente, toma as nossas cargas, é aquele que vai dar a direção correta, o nosso caminho correto, e o Espírito Santo é o nosso abrigo, é o nosso ensino, a nossa educação, é tudo que a gente precisa para crescer. E entendendo que igreja é amor. E nós devemos amar uns aos outros. Na próxima lição, nós vamos falar da igreja local, e é onde isso tem que estar em prática. Ama o próximo, como a ti mesmo. Amém? Vamos orar, gente? Alguma pergunta? Eu queria falar uma coisa. É rápido, prometo. Pode falar. O pastor falou da salvação, né? Antes de Jesus, eram salvos pela fé. É bastante gente lá no céu, né? Bastante gente. Desde Abraão, é muita gente. Mas olha, não é tanto não, porque nós temos hoje 7 bilhões. A humanidade começou a duplicar sua população lá pelo ano de 1700. Até lá foi assim, sei lá, 1 bilhão. Não passou disso. Hoje, de 7 para 8 vai 3, 4 anos. Então, assim, agora é muita gente. Mesmo sendo muita gente, o mundo cristão hoje é 1/3. Ainda não tem tanta gente assim. Eu gostaria até que tivesse mais. Aí tem todas as teses de quem vai para o céu e quem não vai, né? Tem a passagem das 10 virgens, quer dizer, desses 3 bilhões, metade fica. Tem a passagem da Revolução dos Anjos, que 2/3 ficaram no céu, 1/3 caiu, então dizem que talvez 1/3 não vá. Tem várias teses, viu? Dos 10 leprosos, só um voltou.
A gente pode adotar a tese que quiser. Eu não me interesso por nenhuma delas, eu só me interesso em saber que eu seja salvo, que Deus possa me preservar. Inclusive, eu oro sobre isso. Falo, Deus, se um dia eu tiver que me perder, me recolhe antes. Se um dia eu tiver que me afastar da tua presença, não é desejar a morte, mas que eu morra antes. Porque, pelo menos, eu vou ganhar a vida eterna do que alguns anos aqui na Terra. Então, sim, é uma oração que eu faço, independente de saber quantos vão e quantos ficam. Para mim, tanto faz a tese que se quiser usar. Tem várias teses. Se usar aquelas sementes, né, sementes que caem em terra seca, em pedregulho, em espinheiros, em terra boa, é só 25% que cai em terra boa. Os outros 75% se perderam, não deram fruto. Mas eu não importo quem ficou e quem deixou de ficar. Eu acho que, assim, que eu possa estar focado em buscar uma vida com Jesus. E se eu escorregar, os irmãos tenham amor e paciência para me levantar, para me ajudar e me restaurar. Porque eu não quero ficar na lama, não. E é esse o propósito da igreja, é que a gente dê a mão. Eu não sei se eu já falei aqui, mas uma vez me deram uma figura bem legal de uma criança que está aprendendo a andar e que a pessoa fala assim, eu achava que quando eu começava a andar e caía, era como se eu tivesse que voltar para o ponto de partida. Então, eu nunca ia conseguir chegar no objetivo final, porque eu estava sempre caindo no meio do caminho. Aí a pessoa falou assim, não, Deus não age assim. É que nem um pai com um filho que vai começando a andar, ele não consegue nem ficar em pé direito. Aí o pai fica lá uns 10 metros de distância e fala, filho, vem, vem, vem. Ele levanta, vai se cambaleando e cai no meio do caminho. Ele falou, quando ele cai no meio do caminho, o pai vai lá, levanta onde ele caiu, volta para o ponto de chegada e fala, filho, vem, vem, vem. Quer dizer, continua dali. Não é voltar para trás. Deus não faz isso com a gente. Aonde a gente cai, ele vai lá, estende a mão, nos levanta para a gente continuar. Isso é o amor de Deus. Isso é essa relação que a gente tem que ter, inclusive, com os irmãos. Entre nós. E a gente vai falar mais sobre isso na lição que vem. Amém? Mais alguma pergunta? Não sei se respondeu ou não. Mais alguma pergunta? Amém. Então vamos orar. Deus é bom. Hoje eu cheguei no horário, estou terminando no horário. Amém. Mara, você quer falar sobre o mini retiro? Isso. Então, eu fico feliz, pastor, porque todos concordaram no dia 26 de março nós fazermos o nosso mini retiro lá na chácara da igreja, né? E eu estava esperando chegar um pouquinho mais para frente, mas já que o senhor falou, eu já falei isso no começo, mas só relembrando, o nosso propósito é ter comunhão lá, é terminar o livro, mas termos comunhão, é termos, que nem a gente prepara um cafezinho da manhã, meia hora antes do início das aulas, que é 9 horas, e lá tem toda uma ministração de orar por raízes, né, do passado. Tem também uma lição que é sendo cheio do Espírito, e é ministrado pelos pastores, para serem transbordados pelo Espírito, e mais uma aula antes do almoço. Almoçamos juntos e geralmente fechamos com a última aula e 2h30 a gente já tá terminando. Então, lembrando que é no CCF e lá a gente vai tá tendo essa comunhão e alguma coisa mais, se alguém tiver precisando, né? Oração, etc. E tal. E seria isso. Mais alguma coisa, pastor? Sim, semana que vem é terça de carnaval. Provavelmente vai pular essa semana, né? Vamos pular. Então vai ficar só na outra terça. Então, nessa próxima se alguém terça. tiver
alguma aula por ver, nós damos Pular não. aí... Aproveita para tirar o A gente atraso. não vai pular não, pastor. Não precisa pôr a fantasia. Ah, é verdade. Nós vamos estar orando pelos nossos adolescentes lá no CCF. Estão indo bastante pessoas, até eles estão até falando se alguém puder cooperar com algum porque são os nossos jovens, né? Lá da Vila Olímpia, né? Também lá do Osiel. Então, são os nossos jovens, além dos nossos do Taquaral. E, então, nós cremos mesmo, como todo ano, Deus tem batizado os jovens e tem restaurado vidas lá. Amém. Amém. Pastor, Oi? só um recadinho, ó. Acho que foi a igreja, não sei se dá para ver, mas a igreja postou que vai ter um missionário, acho de Moçambique, pregando Amanhã. na quarta. A gente vai estar lá. E aí, se alguém ver depois da Isso, postagem seria legal lá, ir mesmo. da igreja, É amanhã. Amanhã. aí a Claudinha já está sabendo que nós vamos lá também. Ela tá... Amém. Amém. Eu Amém. também vou tentar ir, sim. Glória a Deus. Louvado seja Deus, gente. Então, vocês viram o avivamento que está começando. Espero que seja um lampejo em todos os lugares do planeta, não apenas lá nos Estados Unidos, na universidade. Mas acho que é um mover, e é um mover interessante, porque não é um grande pregador e não é nem um avivamento, é um quebrantamento, que é mais interessante ainda. E não tem um grande pregador, mas tem uma unção da graça, que traz curas, sinais e tal, mas não por imposição, por assim, mover de alguma ação de alguma pessoa, não, é o próprio Espírito Santo agindo. Por isso que eu acho que é um movimento que não vai ficar restrito lá à universidade. E que possa vir e que nós possamos participar disso na Igreja da Família. Já nessa quarta, quem sabe? Amanhã. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. E faz de nós, Senhor, pessoas que sejam compromissadas, eclesiastes, Pai, pessoas que manifestam o reino dos céus na terra, embaixadores de Cristo, pessoas que realmente estão comprometidas com a igreja do reino. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse livro, obrigado pelos estudos. Sedimenta, Pai, com dedo de fogo tudo que foi estudado aqui, Pai. Que não haja, Senhor, apenas uma vaga lembrança, mas que nós possamos gravar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E que nós possamos ser usados por Ti, Senhor, e o Senhor possa assumir a direção do nosso carro, a direção das nossas vidas. Que o Senhor possa nos conduzir pelos Teus caminhos e não os nossos. Ajuda-nos, Senhor, a deixar o Senhor nos guiar, Pai. E também, Senhor, que nós possamos também ter esse lugar de refúgio e ter o nosso Deus como nosso Pai supridor, protetor e amparador. Pai, abençoa cada um que esteve aqui, aqueles que ainda vão ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém.